Áudio 3 da história da vida de George Miller. Capítulo 2. Uma vida de festas. George ficou um pouco preocupado. Já fazia 1h30 que ouvia a preleção do reitor da Universidade de Halle sobre o significado de ser um estudante de teologia e, francamente, parecia bastante sombrio. Para ser chamado como pastor de uma igreja boa e que pagasse bem, o estudante precisa ter notas excelentes, especialmente em teologia, e também manter uma conduta excelente. Um aluno que não mostra o decoro apropriado, o reitor falava, suas sobrancelhas unidas em uma carranca permanente, acabará em uma pequena igreja rural com uma renda escassa e sem o círculo social apropriado. A menção da renda escassa foi o que mais assustou George. Por mais que ele e seu pai brigassem, Johann Miller sempre lhe dera uma boa mesada. Claro, isso terminaria quando se formasse e fosse responsável pelos próprios assuntos financeiros. Por isso, ele precisaria de uma igreja boa e que pagasse bem, empregando-o. George se mexeu em seu assento. O colete novo lhe irritava terrivelmente. Com o reitor ainda divagando, ele pensou nas mudanças exteriores que precisaria fazer para que as pessoas crescem nele como bom candidato para ser um pastor luterano. Primeiro, precisaria comprar uma Bíblia. Trouxera consigo mais de 300 livros, provavelmente mais livros que qualquer outro aluno na universidade, mas não dispunha de uma Bíblia. Precisaria também frequentar a igreja pelo menos uma vez a cada quinzena. Suspirou profundamente, mas não havia escolha. Que congregação! Afinal, pediria a uma pessoa para ser seu pastor que ia à igreja não mais do que 3 vezes por ano. Finalmente, o reitor terminou o discurso e todos se levantaram para cantar o último hino. Quando George emergiu da frieza sombria da capela de pedra para a luz radiante da primavera, disse a si mesmo que talvez precisasse crescer um pouco. Festas e jogos de cartas exigiam muito tempo e dinheiro. Já era hora de parar de se entregar a essas coisas e se lançar com mais seriedade aos estudos, especialmente se quisesse terminar em uma boa igreja que lhe pagasse um salário não tão escasso. Com esses pensamentos em mente, George foi para o quarto desfazer as malas. As boas intenções de George duraram quase 2 semanas, até o momento em que um novo colega, Gunther, convidou-o para a Mesa Verde, a taverna mais selvagem de Halle. Não me diga que você está muito ocupado para se divertir um pouco. Gunther o provocou. George soltou o livro e olhou para Gunther. Ele não bebera um gole de cerveja, nem ouvira uma boa história ou jogara uma rodada de cartas desde a chegada à universidade. Sim, ele cumpria todas as suas tarefas, mas o que adiantaria tanto trabalho sem um pouquinho de diversão? Você está certo, Gunther, disse George, fechando o livro. Até mesmo um estudante de teologia precisa viver um pouco. Pegou o casaco e seguiu o amigo na agradável noite de abril. Só quando George estava respirando o ar esfumaçado, piscando para as garçonetes e jogando rodada após rodadas de cartas, percebeu que falta sentira de tudo aquilo. Eis a vida certa para ele.
Enquanto sorvia a cerveja, prometeu a si mesmo que, mesmo festejando as noites, continuaria a manter boas notas durante o dia. Mais tarde, quando estivera mais perto de se formar, ele se preocuparia com ser um candidato mais adequado para pastor. Afinal, ele dispunha muito tempo para melhorar. Contava apenas 19 anos de idade. A reputação de George logo se espalhou. Todos em Halle ouviram falar do estudante de teologia inteligente que podia beber 10 litros de cerveja de uma única vez, contar as histórias mais escandalosas, incluindo uma sobre ser jogado na prisão, e que estava sempre pronto a apostar. George tornou-se tão popular que se viu curtindo Halle mais que o imaginado, exceto por uma coisa: o antigo problema das dívidas. Ele perdera alguns jogos de cartas e pagara algumas rodadas de bebida na mesa verde e agora devia dinheiro de novo. Empenhou o relógio dado pelo pai como presente de confirmação 5 anos antes, depois suas toalhas, lençóis e algumas roupas. Pretendia recuperar tudo de volta assim que tivesse uma grande vitória nas cartas. No entanto, as cartas não cooperaram com ele e George começou a pedir dinheiro emprestado como fizera em Nordhausen. Uma tarde, enquanto George caminhava ao longo do rio Saale, sentindo-se um pouco deprimido por estar endividado de novo, decidiu que realmente tinha que fazer algo a respeito de sua vida. Mas o quê? Era tão difícil tentar mudar, especialmente quando a taverna era o lugar mais divertido de toda a cidade. E um jovem tinha direito a uma pequena diversão. Antes que percebesse, virara a esquina e entrara pela porta da mesa verde de novo. Ei, vem aqui, George Miller. Ele ouviu Gunther gritar acima do burburinho na sala. Se há uma pessoa que pode animar qualquer festa, é meu amigo George. George sorriu, comprou uma cerveja e se dirigiu à mesa. Gunther continuou a apresentação. Este é Herr George Miller, o único estudante de teologia que conheço que passou um Natal na prisão. Vamos, George, há algumas pessoas novas aqui esta noite. Conte-nos a história. Com grande entusiasmo, George deu início à história. Descreveu a forma como enganou o primeiro gerente e o olhar no rosto do policial quando o agarrou. Tudo parecia tão engraçado agora, e George divertiu-se revivendo e aumentando a história cada vez que a contava. Enquanto falava, olhava para a multidão que o escutava. Gunther estava certo. Havia alguns rostos nunca vistos antes. No bar esfumaçado, um homem sentado na extremidade oposta da mesa parecia vagamente familiar. Grande história! Gunther riu, dando um tapa caloroso nas costas de George ao terminar a história. Eu vou pegar outra cerveja e então eu quero que você conte a história sobre quando você invadiu a casa de penhores e recuperou suas malas. Sim, me dê uma bebida, eu lhe conto outra história, concordou George, feliz em consistir no centro das atenções. Quando o grupo ao redor da mesa riu entre eles, George notou que o homem, na outra ponta da mesa, se levantava e caminhava em sua direção. Sim, ele franziu a testa.
Eu já ouvi antes, mas onde? Beida é o meu nome, disse o homem, estendendo a mão para sacudir a de George. Suponho que você não se lembre de mim, embora eu me lembre bem de você. George forçou a memória. Beida. Então se lembrou. Ah, Beida, quão bom ver você. Claro, lembro-me da escola clássica da Catedral de Halberstadt. Você era o único que sempre carregava a Bíblia e ia às reuniões de oração. Beida ficou vermelho. Sim, ele balbuciou. Mas decidi viver um pouco agora que estou em Halle. Podemos ser amigos? George não tinha certeza de que fosse uma boa ideia. Por um lado, sentiu uma estranha onda de esperança ao ver o religioso Beida de novo. Por apenas um segundo, pensou que Beida poderia ajudá-lo a sair da bagunça em que estava envolvido. Por outro lado, a última coisa que queria era ser visto com um beato religioso. No entanto, de acordo com o que Beida disse, parecia que ele estava querendo mudar a situação. Vejamos o que acontece. George falou sem se comprometer, ao mesmo tempo em que se movia para abrir espaço para Gunther se sentar.